bem? Hoje nós vamos fazer uma recapitulação do que nós trabalhamos em sala durante esse bimestre, no segundo ano. Então, em termos de geologia brasileira, nós temos como características gerais da geologia nacional a existência de terrenos antigos. O Brasil tem terrenos que datam da era do pré-cambriano, que é uma das primeiras eras geológicas. Esse terreno ele foi gestado quando a Terra estava em formação, e aí houve a continuidade desse processo com as chamadas erupções vulcânicas, visto que as fendas abertas na superfície da Terra originam, o surgimento de vulcões. Então, os nossos terrenos são muito antigos. Prova disso é que as nossas altitudes são modestas, mostrando que esse terreno foi lapidado, trabalhado ao longo do tempo pelos agentes internos e externos. Essas altitudes baixas vão mostrar, já dá uma amostra de que esse terreno é bastante antigo. Nós temos, por conta disso, altitudes modestas. Predominam aqui altitudes que não passam de 3.000 metros. Em outras regiões do mundo nós temos picos, serras com montanhas com 8.000 metros de altitude. Isso acontece porque nós não temos aqui dobramentos modernos recentes. Nosso território já é estável do ponto de vista geológico e tectônico. Tá? A composição do nosso terreno é formada de dois tipos: terrenos cristalinos, com 36% do território, e bacias sedimentares. O que são os terrenos cristalinos? São os mesmos terrenos magmáticos, que eles são formados a partir da solidificação do magma. De onde vem o magma? Vem do manto e do núcleo. Quando esse líquido chega até a superfície da Terra, ele traz também minerais pesados que estão concentrados nessa região, como níquel e ferro. Onde eles são depositados, nós temos a formação, por exemplo, de jazidas minerais. Quais são as características desses terrenos cristalinos? Eles são mais resistentes, eles são impermeáveis, e eles são ricos em minerais metálicos. Aqui no Brasil nós temos como áreas de terrenos cristalinos, por exemplo, a Serra de Carajás, que é muito rica em minério de ferro. Nós temos o quadrilátero ferrífero também em Minas Gerais. São duas regiões de grande extração de minerais metálicos existentes no Brasil. Nós temos, além dos terrenos cristalinos, as chamadas bacias sedimentares. Se os terrenos cristalinos foram formados no pré-cambriano, as bacias sedimentares começam ali no Paleozoico, idade antiga da Terra, e se consolidam no Mesozoico. Tá? As bacias sedimentares elas são formadas pela destruição dos terrenos cristalinos em áreas rebaixadas do terreno, em áreas depressivas, que se assemelham a uma bacia. Daí o nome, bacia sedimentar. Tem esse nome de bacia sedimentar porque os sedimentos são acumulados em áreas rebaixadas do relevo, formando camadas ao longo de milhares de anos, camadas estratificadas. Esse tipo de terreno é composto por areia, argila, que são rochas de menor resistência. Tá? Ao se depositarem e formar as bacias sedimentares, elas soterraram no passado antigos ambientes de florestas, formando, por exemplo, carvão mineral ou petróleo, e ainda houve processos de soterramento de áreas marinhas, que também promoveu o soterramento de algas e outros animais, gerando bacias petrolíferas em áreas oceânicas. As bacias sedimentares apresentam rochas menos resistentes, permeáveis, tem muita água nessas regiões de bacias sedimentares, e elas são compostas de minerais não metálicos. A argila é um mineral não metálico, do qual nós fabricamos, por exemplo, telhas, tijolos. O seixo é um mineral não metálico, Nós temos um exemplo, a brita, um mineral não metálico. Então, nós temos vários minerais não metálicos encontrados nessas regiões de bacias sedimentares, como também o petróleo e o carvão, que tem um alto valor comercial e é bastante utilizado pela atividade industrial no mundo. Tá? Então, nós temos dois tipos de terreno, em menor número os terrenos cristalinos, mas não menos importantes porque eles estão associados a minerais metálicos, e as bacias sedimentares, que são mais difusas pelo território, representando 64% do nosso território, mostrando que a maior parte do Brasil já foi encoberta, os terrenos cristalinos foram encobertos por esses sedimentos, formando essas áreas de bacias sedimentares. Nós estudamos também ao longo desse mês o relevo brasileiro. O estudo do relevo diz respeito ao estudo das formas, as formas que a superfície terrestre ganharam ao longo do tempo.
Essas formas elas são modificadas, alteradas por dois fatores, né? Especialmente pelos fatores endógenos, certo? São fatores que são oriundos do interior da Terra, e os fatores exógenos. Entre os fatores endógenos nós temos tectonismos, abalos sísmicos, né? O vulcanismo, onde o magma que vem do interior da Terra vai promover a construção de novas formas, por exemplo. O abalo sísmico, o terremoto, pode provocar a ocorrência de falhas, né, dentro do terreno. Então, são agentes modificadores fruto da pressão interna da Terra. E nós temos os agentes exógenos. Os agentes exógenos estão relacionados aos fatores externos, a ação do Sol, chuva e vento, ok? Então, esses agentes combinados, eles provocam a quebra das rochas, esse resto de rocha que é liberado, ele é levado pela ação do vento para áreas mais baixas ou a partir da ação da água, onde há uma compactação desses sedimentos em outras regiões. Então, os agentes exógenos têm uma importância muito grande na formação do relevo, porque nós temos aí processos como intemperismo físico e químico, entendendo o intemperismo físico como a quebra das rochas provocadas pela alteração da temperatura, calor e frio. Nós temos também o intemperismo químico, desculpa, que ele é provocado pela alteração mineralógica, né, das rochas a partir de mudanças na pressão. Então, os agentes endógenos e exógenos são responsáveis pelas diversas formas que nós temos na paisagem. E essas formas, o estudo dessas formas nós chamamos de relevo. Tá? Então, em relação ao relevo brasileiro, nós temos três propostas aí que ocorreram ao longo do tempo. A primeira proposta é de Haroldo de Azevedo. Ele não tinha muito conhecimento sobre o território, então ele classificou o território a partir de suas experiências, das suas viagens, em duas unidades, planaltos e planícies. Ele dizia que os planaltos estavam acima de 100 metros e as planícies eram unidades de relevo abaixo de 100 metros, né, onde predominavam regiões mais planas, e os planaltos seriam regiões mais irregulares. A proposta de classificação dele está pautada basicamente na altimetria. Ele pegou o território como um todo e classificou as formas a partir da altitude, da concepção da altitude. Tá? Aziz Absaber, ele vai inovar posteriormente, né? Porque ele já passa a ter um conhecimento maior, tem experiência maior de campo. Ele diz que a proposta de relevo, a sua proposta de relevo está pautada não só na altimetria, ele diz que os planaltos estão acima de 100 metros, planícies abaixo de 100 metros, mas também ele destacou os aspectos formativos do relevo. Que aspectos formativos são esses? Aziz Absaber diz, por exemplo, que os planaltos são sempre áreas em destruição. Né? Um relevo que já está consolidado está sendo destruído pela ação dos agentes externos. E as planícies são áreas de acumulação de sedimentos, são áreas em construção. Então, enquanto um é destruído, o outro está em construção. Além dessas duas classificações, nós temos a proposta de Jurandir Ross, professor da USP, que contou com avanços tecnológicos, já avanços do projeto Radam Brasil. Ele pôde realizar um diagnóstico mais preciso das formas do relevo. Então, ele destacou que essas formas são fruto de processos formativos, tá? E acrescenta a sua proposta, além dos planaltos, das planícies, ele cria uma terceira unidade, que são as chamadas depressões. Nós vamos ver agora cada uma rapidamente. Então, quais são as principais formas de relevo que nós temos no território nacional? Nós destacamos aqui inicialmente os planaltos. O que são os planaltos? Eu coloquei uma imagem aqui para vocês visualizarem. São áreas do relevo irregulares, porque se você olhar o conjunto delas, elas são irregulares, mas elas têm um topo aplainado, né? E elas estão acima de 200 metros. Esses planaltos têm como característica o predomínio de processos erosivos. Então, nas formas de relevo onde predominaram erosão, nós tivemos aí, num contexto acima de 200 metros, com topos aplainados, a gente pode dizer que essas áreas configuram-se como áreas de planalto, sejam em terrenos cristalinos ou em bacias sedimentares. As planícies são áreas já planas, né, onde predomina o que a gente chama de acumulação de sedimentos. São áreas planas onde os sedimentos são depositados ao longo do tempo. Tá? Elas, via de regra, estão abaixo de 100 metros.
Nós temos como áreas de planície a faixa litorânea, a planície do Pantanal, aqui no Brasil, que são áreas que recebem uma grande quantidade de sedimentos, o delta do Parnaíba, né, são regiões que recebem uma grande carga de areia que vem de sedimentos, areia, argila, que vem de áreas mais elevadas e são depositadas nessas áreas. São áreas de fato planas, tá? Já os planaltos são irregulares, né, e altos, tá? Com topos aplainados. E nós temos as depressões, né? O que são as depressões? As depressões são as superfícies intermediárias entre planaltos elevados e as planícies. O que fica entre essa margem, entre um planalto e uma planície, entre as áreas elevadas e irregulares e as áreas planas de acumulação, nós temos aí as depressões. As depressões são responsáveis pelo transporte dos sedimentos de planaltos para planícies, de regiões elevadas para regiões mais baixas, ok? E aqui no Brasil, pela proposta de classificação do relevo de Juran de Ross, predominam as depressões como unidades mais majoritárias. Planaltos e depressões estão entre as unidades com maior frequência e maior ocorrência. Além do relevo, nós começamos a trabalhar o tema clima, né? E aí a gente lembra que nós devemos diferenciar dois termos inicialmente, o que é tempo e o que é clima. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, o que está acontecendo no momento. Quando eu digo tempo está frio hoje, eu estou me retratando a um estado momentâneo, tá? Se ele for frio o ano inteiro e seco, nós temos ali a presença de um clima frio, tá? Que pode ser continental. Aí eu já vou estar tratando de clima e não de tempo. Quando eu digo tempo, eu estou me referindo ao estado do que está acontecendo no momento. Quando a gente assiste jornais, a gente vê que tem a previsão do tempo. Todo dia essa previsão ela pode mudar, tá? Um dia pode estar frio, no outro pode estar quente. Então, quando há essa variação de um dia para o outro, nós não estamos tratando de clima, nós estamos tratando do tempo. O que predominar ao longo do ano em termos de tempo, se é frio ou se é quente, se é úmido ou se é seco, é que vai caracterizar o clima de uma região. Vários fatores contribuem, colaboram para influenciar no clima de uma área. Entre eles, nós vamos citar, primeiro, a altitude. A altitude é fundamental nas mudanças do clima de um lugar. Quanto mais alto é um lugar, mais frio ele será, porque nós temos ali menor presença de oxigênio, menor presença de vapor d'água, menor retenção de líquido, de calor, desculpe, com o vapor d'água que está presente na atmosfera. Nós temos exemplos aqui no Piauí de cidades que são elevadas e que têm um clima mais ameno. Pedro II, no Piauí, está em áreas de serras ali próximas do Ceará. Todas as cidades que margeiam, né, o Ceará e o estado de Pernambuco apresentam altitudes maiores aqui no estado do Piauí. E essa altitude vai ser decisiva na questão do clima. Se a gente for para o sul do Brasil, Serra Gaúcha, Serra Catarinense chega a gear. Por quê? Em determinado período do tempo, as temperaturas caem tanto nessas regiões mais geladas que as gotículas de água, antes de chegarem até a superfície da Terra, elas congelam, né? Elas formam neve, a chamada neve. Então, com a altitude, a gente tem o quê? Uma menor presença do vapor d'água, menor presença de oxigênio, então menor retenção de calor. Então, nós temos aí uma diminuição das temperaturas progressivas de acordo com a altitude. Já cidades baixas, de altitudes baixas, como Campo Maior, Teresina, vão apresentar temperaturas mais elevadas, por conta da maior radiação solar, da maior presença de vapor d'água nessas regiões, de oxigênio. Isso vai fazer com que haja uma maior retenção de calor. Tá? Nós temos também a latitude. Né? Latitude é a posição de um lugar em relação à linha do Equador. A gente sabe que quanto mais próximo da linha do Equador, mais intensa é a luminosidade, a radiação na região central do globo. Há uma diferença da luminosidade no Equador para os polos. À medida em que a gente vai para os polos, há uma diminuição da luminosidade, né, do aquecimento da Terra nessas regiões. Os raios vão incidir de forma inclinada e não perpendicular e não direta. Isso proporciona, né, uma queda nas temperaturas à medida em que a latitude aumenta. Então, de que modo a latitude influencia na temperatura? Quanto mais ela for baixa, próxima de 0 graus, como é o nosso caso aqui, nós estamos 5 graus abaixo da linha do Equador,
maiores são as temperaturas, porque maior é a presença do Sol ao longo do dia. São 12 horas com Sol. À medida que a gente se afasta para os extremos, para os polos, devido à declividade, da inclinação da Terra, nós temos aí uma menor presença dos raios solares próximos às regiões polares. Então, via de regra, com menor presença de luminosidade, nós vamos ter uma maior queda na temperatura e maiores diferenças também entre dias e noites nessas regiões. Então, quanto menor a latitude próximo de zero, maiores são as temperaturas. Quanto maior a latitude próximo de 90, menores são as temperaturas registradas. Nós temos também a continentalidade e a maritimidade como fator que influencia no clima. Continentalidade é a região onde predominam massas continentais, onde nós não temos a presença de grandes massas líquidas como oceanos, né, e grandes lagos. Nessas regiões, durante o dia, esquenta rápido, mas à noite esfria rápido. Então há uma grande amplitude térmica. Em regiões de maritimidade, há diferenças de aquecimento entre o mar, entre a água e o continente. Durante o dia, o que é que acontece em cidades litorâneas? O continente esquenta rápido, mas o mar está frio. O que é que acontece? Tem uma brisa que vem do mar para o continente e ameniza. À noite ocorre o inverso. À noite o continente esfria mais rápido e o mar está perdendo calor. Então corre uma brisa, né, do continente para o oceano. Isso faz com que haja um equilíbrio das temperaturas em regiões onde predomina a maritimidade. Tá? Então, em áreas onde predomina a continentalidade, há uma maior amplitude térmica, que é a variação da temperatura, esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Regiões onde predomina a maritimidade, há um equilíbrio em relação a essa alteração de temperatura. E aí nós temos também o albedo, né? Que está relacionado ao índice de reflexão. Todo corpo tem um índice de reflexão. Os corpos brancos refletem 100%. A neve, né? Que for branco, reflete 100% da luz emitida. E as cores mais escuras, como o preto, absorvem quase que 100%, né, da luminosidade emitida pelo Sol. Então, em áreas onde predominam tons escuros, né, o asfalto, né, uma superfície pintada numa cor escura, nós vamos ter uma maior absorção de calor. Tá? Se você até vestir uma roupa durante o dia, uma roupa preta, e sair aqui durante o dia no Piauí, você vai sentir muito mais calor, porque essa roupa preta, essa cor vai absorver mais a luminosidade do Sol. Já superfícies com tons claros, amarelados, brancos, verdes claros, vão emitir uma maior reflexão. Então, essas superfícies tendem a aquecer menos, porque parte dessa radiação que é recebida, ela retorna à atmosfera. Então, quanto mais você tem tons claros, né, você tem um índice de reflexão maior. Regiões que têm tons, objetos, superfícies que têm tons escuros apresentam maior índice de absorção de calor, promovendo aí mudanças significativas na temperatura de um lugar, de acordo com o predomínio desse tipo de superfícies. Quero desejar boa prova para todos.